Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso canal. Eu sou a Mari, sou professora de pintura e hoje eu vou ensinar vocês a pintar o piu-piu e o frajola. Essa é a primeira parte da aula, tem a segunda que a gente vai fazer o piu-piu, o frajola e todo o acabamento. Já gostou? Deixa seu like aqui, compartilha com quem você acha que vai se interessar na aula e comenta também que eu vou estar aqui para poder estar respondendo todos os comentários. Bora para a aula? Bom, então eu tô aqui com o meu risco. Gente, eu fiz esse círculo aqui em volta para poder combinar com o barrado do meu tecido, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou imitar esse barradinho aqui nessa volta aqui. Para fazer esse círculo, não tem no desenho, que eu deixei disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, mas é só vocês pegarem uma tampa. Eu peguei foi um prato que tem aqui em casa. Ó, o diâmetro dele é 29 centímetros. 29 centímetros vai caber o desenho certinho. Se ficar faltando algum pedaço, vocês vêm e completa no desenho, porque aqui a beirada tá bem fácil para poder completar, tá bom? Mas aí um círculo de 29 centímetros, você vai lá, pega a tampa de vocês ou o que vocês tiverem redondo, mede 29, deu 29, ok, podem fazer, tá? Até 30 centímetros também dá, ó, vai passar bem pouquinho. Então, uma tampa de 30 centímetros, um círculo de 30 centímetros, um suplar, né? Que é aqueles de MDF, se vocês tiverem também serve e dá super certo. Então, vamos continuar e começar a nossa pintura. Para fazer esse fundo, como eu já disse, vou imitar o barradinho ali. Eu vou usar o azul soft, o verde glacial e o menta, tá? São as três cores que a gente vai fazer um xadrez aqui no meio desse desenho. Nesse primeiro instante, eu vou utilizar somente a cor azul soft para dar o fundo. E quando secar, a gente vem fazendo o xadrez, tá? Igual eu já falei, se vocês não for fazer o xadrez, é só pular esse vídeo para a pintura do frajola e do piu-piu. Então, eu vou começar aqui com o pincel de cerdas macia, ou pode ser o cerdas amarela também. Igual vocês sabem, eu não gosto de usar amarelo. Então, eu utilizo esses cerdas macia, tamanho grande, para poder render na pintura. Então, ó, sem segredo nenhum, todos os espaços que tem entre o frajola e o piu-piu, a gente vai passar essa cor aqui, que é o azul soft. Eu gosto dele porque as cerdas dele são mais certinhas e para fazer o contorno bem certinho em volta do desenho, eu acho ele melhor. Mas aí vocês utilizam o que vocês têm em casa e já está acostumado de usar. Quem quiser usar pituá também pode. Então, eu vou preencher toda essa roda aqui até chegar no risco do desenho. Chegou aqui, eu finalizo e deixo. Bastante tinta no pincel e preenche bastante a trama do tecido para não ficar feio depois. Chegou na beirada do risco, não deixa o pincel dessa forma, porque ele abre, né? Então, vocês viram o pincel assim e vai contornando esse risco. Agora eu vou preencher todo ele e volto para mostrar para vocês. Bom, já pintei, feito isso, agora a gente vai esperar secar para depois eu bater o stencil nisso tudo aqui. Então agora a gente vai pintar o piu-piu. Para isso a gente vai começar com os olhos dele. Então vou usar o azul celeste, azul hortência, azul celeste, azul cobalto, branco e preto, tá? São as cores que a gente vai utilizar tanto no olho do piu-piu quanto no olho do frajola. Bom, e nessa hora a gente vai utilizar também o diluente para tinta de tecido, tá? Dei um zoom aqui para vocês para ficar bem melhor. Vou utilizar apenas as 4 cores que eu falei, tom de azul e branco. O preto eu não vou usar agora para não ter o perigo de manchar. Então, eu venho com o diluente, passo em cima dos olhos. Depois que passar o diluente, eu venho com o azul hortência e vou passar nessa região aqui, ó, bem pouquinho. Se tá com muito excesso, tira o excesso do paninho e volto espalhando. Vou deixar um espaço de um lado e na parte de baixo. Feito isso, eu tô com o pincel número 4. Agora eu venho com o azul celeste, lá no cantinho, deposita a tinta, tira o excesso e vem espalhando sobre o azul hortência.
movimento circular para espalhar melhor. E pronto. Pego mais um pouquinho de tinta, venho aqui, quase chegando no final, deposito essa tinta e vou espalhando até o azul celeste. Tá com muita tinta no pincel, tiro o excesso e espalha, deixando o espaço do azul celeste aqui no meio. Feito isso, sem limpar o pincel, a gente vai pegar o azul cobalto. A tinta é um pouquinho no cantinho do pincel. Deposito essa tinta aqui embaixo novamente, tiro o excesso e venho puxando para cima do azul celeste. Mesma coisa do outro lado, muito pouquinha tinta, quase não vai aparecer essa tinta no pincel. Eu venho do outro lado aqui e deposito esse azul cobalto. Agora eu lavo meu pincel, pego a cor branco e vou iluminar onde eu coloquei o azul hortênsia. Bem pouca tinta, espalho um pouco para um lado e para o outro. Ainda com a tinta branca, já vou preencher essa parte aqui do olho dele, fora do azul. Então, eu venho com o branco, sem segredo nenhum, e vou preencher nesse espaço. O preto não vou fazer agora para não manchar quando for pintar de amarelo piu-piu. Então, eu venho aqui, se a tinta estiver um pouco grossa, passo diluente, que ajuda a espalhar. Certo? Agora vamos repetir o mesmo processo no outro olhinho. Bom, feito isso, agora a gente vai passar para o olhinho do Frajola. O olho do Frajola a gente não vai utilizar o azul cobalto. A gente vai utilizar só os outros dois azul. Então, como que a gente vai fazer? Ele já vai ser o contrário. Vou fazer esse olho maior e depois eu faço o pequeno. Venho com o diluente, passo a cor branca. Em volta da menina dos olhos, pode passar o branco. Venho espalhando, deixo o espaço aqui na parte de cima. Ó, e desço pra cá. Deixando um espacinho também na parte de baixo aqui. Feito isso, agora eu venho com o azul hortênsia e vou escurecer um pouquinho nessa região aqui, próxima à menina dos olhos e aqui embaixo. Tiro o excesso do pincel e volto espalhando. Você viu que ficou muito azul, volta com o branco e apaga um pouquinho desse azul. É só para ficar uma sombra bem de longe. Agora com o azul celeste, muito pouca tinta no pincel, eu venho aqui, ó, próxima à menina dos olhos, faço uma sujeirinha de nada, limpo o meu pincel e volto espalhando. Só vou fazer aqui na parte de baixo, na de cima não. E depois a gente faz o preto da mesma forma. Faça a mesma coisa com o outro olho. Pronto, foi feito com os dois olhos. Vou tirar o zoom aqui para vocês verem como que tá ficando. Ó, tá ficando dessa forma. Se achou que o olho do Piu Piu ficou muito azul escuro, vocês voltam com o azul hortênsia, volta com o azul celeste e diminui um pouco do azul, tá? Mas eu vou deixar ele assim porque eu acho que vai ficar bem mais bonitinho. Agora a gente vai começar a pintar o nosso Piu Piu. Para o nosso Piu Piu eu vou utilizar o amarelo limão, amarelo ouro e siena natural.
Vou começar pela cabeça do nosso piu-piu. Então, vou dar um pequeno zoom aqui, vou deixar um pouco de espaço. E agora, eu vou utilizar um pincel um pouquinho maior para poder adiantar aqui a nossa pintura. Então, eu vou utilizar esse aqui, o número 8, a mão suja de tinta preta. Bom, vamos lá. Venho com o diluente. Passo nessa região onde vai ter o maior brilho. Vou espalhando um pouco para cá. Feito isso, já venho com o amarelo limão. Vou passar nessa região onde eu quero que dá um pouco maior de brilho. Chegando próximo ao desenho, viro o pincel e contorno. Ainda com o mesmo pincel e a mesma cor, continuo passando aqui por volta da cabecinha do nosso piu-piu. Agora eu vou descer um pouquinho aqui na zona da testinha dele, sempre deixando espaço entre os olhos. No bico também eu vou deixar um espaço e vou subir essa tinta. Feito isso, vou apenas tirar o excesso de tinta no meu pincel. Vou vir com a tinta amarelo ouro e passar onde esses locais que eu ainda não passei o amarelo limão. Então, eu venho aqui e vou passando amarelo ouro. Preenche bem a trama do tecido. Chegou o próximo amarelo ouro, movimento circular para poder espalhar a tinta um sobre o outro. Aqui, você deixa um espaço de amarelo maior e à medida que vai subindo, você vai diminuindo esse espaço. Então, você vai fazer tipo um triângulo aqui, ó. Então, você vai diminuindo e vai levando esse amarelo até mais ou menos aqui na direção dos olhos. E paro por aqui. Agora, eu venho lá de baixo com o amarelo ouro. Passo o amarelo ouro próximo ao bico. Vai subindo aqui e também vai fazendo a mesma coisa. Vai diminuindo a intensidade desse amarelo. Mesma coisa do outro lado. E sobe esse amarelo ouro aqui em volta do olho. Venho com amarelo limão e completo essa área aqui.
Vou passar um pouquinho mais de amarelo limão aqui nessa parte. E volto com o amarelo ouro próximo ao olho. Aqui eu vou espalhar. E vai ficando assim. Agora, com o mesmo pincel ou um pincelzinho menor, eu vou pegar a cor Siena Natural e vou escurecer esse cantinho aqui dos olhos. Esse outro cantinho. Esse aqui. E próximo ao bico. Faço o mesmo, próximo à bochechinha e perto dos olhos. E vou continuar a fazer aqui o restante da bochechinha dele. Vou colocar mais amarelo limão. Peguei agora um pincel menor e venho aqui da bochechinha dele. Deixo um pequeno espaço próximo ao bico e continuo passando amarelo limão. Aqui também nessa lateral da bochechinha. Venho com amarelo ouro, ó, amarelo limão. Feito isso, vou parar por aqui, limpar o meu pincel e vir com o amarelo ouro. Não precisa de lavar, é só passar o pincel no paninho para tirar o excesso do amarelo ouro. Do amarelo limão. Venho com o amarelo ouro agora e escureço abaixo do bico. Faço a mesma coisa aqui do lado da bochechinha. Tiro o excesso no paninho e volto espalhando. Agora eu vou pegar a tinta no canto do pincel, virar essa tinta para fora e espalhar um pouquinho aqui. Mesma coisa com siena natural, tinta no cantinho do pincel, eu vou colocar. Vira essa tinta, ó, a tinta tá aqui, ó. Eu vou virar ela pro lado do tecido e venho com ela aqui, ó. Deposito um pouquinho aqui e espalha. Aqui também, bem pouquinho. E onde a gente colocou aqui o amarelo ouro também. Feito isso, eu vou lavar o pincel. Venho na cor branca. E vou fazer a primeira luz. Então, eu venho com esse pincel aqui, espalho a tinta branca nesses locais, nas duas bochechinhas, aqui embaixo, na cabeça e na lateral da cabeça.
Agora eu vou pegar o pincel. Pode ser pintuar, pode ser brochinha, pode ser o amarelo que vocês gostam de usar, o cabo amarelo. Eu vou usar o meu brochinha, o meu pintuar, e vou espalhar essa primeira luz. Por isso que é bom a gente fazer outra pintura e deixar essa aqui secar, que os olhos secam. Aqui na bochecha, dou batidinhas. E aqui embaixo também. E deixo. A primeira luz tá pronta. Agora eu vou fazer o mesmo processo em todo o corpinho do nosso piu-piu e volto para mostrar para vocês. E tá ficando assim o nosso piu-piu. Se você tiver na dúvida onde eu coloquei o amarelo limão e onde eu coloquei o amarelo ouro, eu vou deixar a tela paradinha aqui agora para vocês pararem o vídeo e verificar. E aí é só dar um zoom e olhar onde eu coloquei o amarelo limão e onde eu coloquei o amarelo ouro, tá? Deixei o siena pra gente fazer junto, para vocês não terem erro. Então, onde eu vou colocar o siena nesse piu-piu? Eu vou vir aqui, ó, no cantinho do rosto e o braço, eu vou depositar o siena natural e vou espalhar sobre amarelo ouro. Aqui um local. Outro local, eu vou vir aqui, ó, entre o rabinho e as costas do piu-piu e vou colocar também um pouco do siena natural. Outro local, aqui nas dobrinhas da perninha dele, eu venho e coloco o siena natural. Na outra dobrinha, a mesma coisa. Deposito a tinta, tiro o excesso no paninho e espalho um pouco. Outro local para colocar, aqui entre a barriguinha e o peito. Então, a gente vem com siena natural e espalha. Bom, mas o local onde eu vou colocar vai ser aqui entre meio às asas. Então, eu vou dividir as asinhas com siena natural também. Então, eu venho aqui na terceira asinha, passo siena natural. Nessa segunda asinha, venho com siena natural também. Aqui eu vou reforçar um pouco mais entre a asa e o queixinho dele. E agora eu vou vir com o branco. O branco eu vou passar sobre o peito, sobre essa asa, essas duas aqui, e sobre o barrigão dele aqui também. Se quiser, pode fazer até um pinguinho aqui no rabo, que vai ficar bonitinho. Agora eu volto com o pincel para espalhar. Agora eu vou fazer com o pincel amarelo, para vocês verem que dá super certo também. Vem e espalha, ó. E a nossa primeira luz tá pronta. Para quem gosta de contornar, vou dar um zoom aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Quem gosta de contornar o desenho, acha que ele fica sem definição desse jeito, a gente vai pegar a cor siena natural, deixa eu ver se ele foca aqui. Ó, siena natural, a tinta somente de um lado do pincel, do outro não vai ter tinta. Vou virar essa tinta para cima e venho aqui, ó. Começo de onde eu coloquei o siena natural e venho somente passando essa tinta mesmo, ó. Só para dar um leve contorno, que ele vai dar uma definição maior no seu desenho. Ó. Volto espalhando um pouco para não ficar nada marcado. E venho fazendo isso por todo o piu-piu. Sempre com a tinta virada para cima. Acabou a tinta do pincel, passa mais tinta e ela vai dar essa definição aí, ó. Pode fazer isso em todo o piu-piu. Agora vamos fazer o biquinho dele. O bico dele eu vou utilizar o branco, amarelo ouro, laranja e o cerâmica. E para o pezinho a gente vai utilizar o laranja e o cerâmica. Vamos lá? Vou utilizar o pincel número 4
E vou começar com o amarelo ouro. Passo nessa região do bico, deixo um espaço ali para a gente passar o laranja e o cerâmica. E vou passar aqui embaixo também. Feito isso, eu vou vir com o laranja, tinta no cantinho do pincel. Venho deixando espaço para cerâmica também, venho preenchendo o biquinho dele de laranja. Espalho para cima do amarelo. E faço a mesma coisa com a parte de baixo. E espalho. Aqui na parte de dentro eu vou colocar o laranja. E agora eu vou vir com o cerâmica. Cerâmica é na pontinha do pincel, próxima bochecha aqui, eu faço até lá embaixo. Tiro o excesso do pincel e volto espalhando essa cerâmica para cima do laranja. Vou aproveitar o cerâmica e fazer a lima dele. E espalho para cima e para baixo. Feito isso, agora eu vou vir com o branco e vou fazer um toque de luz em cima e embaixo. Tiro o excesso no pincel, no pano e volto dando brilho. Se quiser, pode vir com cerâmica no cantinho do pincel. Pego lá debaixo do bico e venho puxando um pouquinho essa cerâmica para fazer um pequeno contorno. Se quiser, pode usar o pincel filete nessa hora, que eu acho que vai ser melhor para vocês. Se você já tiver o domínio, pode fazer com o mesmo pincel. Feito isso, o nosso biquinho já tá pronto. Quiser dar uma iluminada maior, vem com o branco de novo, dá umas batidinhas, tira o excesso e faz um brilho melhor. Ok? Vou tirar o zoom para vocês verem e ficou assim. Agora a gente vai pintar esse pezão dele aqui. O outro não tá aparecendo no risco, né? Mas o mesmo que eu fizer aqui, vocês vão fazer nesse pedacinho aqui. E houve um erro aqui de cálculo que o braço do Frajola tá passando por trás do piu-piu. Aqui eu pintei de azul. E vocês vão ver que tem um risco aqui e outro aqui. Então, não é para vocês passarem azul não, tá? Como é preto, não vai atrapalhar, que depois eu passo por cima. Então, agora eu vou pintar esse pé aqui. Vou usar o mesmo pincel, mas pode pegar o pincel maior. Direto no tecido com laranja. Eu faço um dedinho e desço com esse laranja. Aqui eu contorno no pezinho dele. E venho descendo com esse laranja lá embaixo. Agora eu volto com o laranja lá pra cima. E vou respeitar onde eu terminei o laranja aqui, ó. Então, aqui eu não vou passar a cerâmica nessa parte ali. Então, eu volto com o laranja lá de novo nos dedinhos. Venho aqui respeitando o espaço. Preencho o restante do dedinho aqui. E aqui também. Vou passar o laranja na parte de cima
e puxar para baixo. Feito isso, deixo um espaço aqui. Limpo meu pincel no paninho e vou vir com o meu cerâmica. O cerâmica eu vou começar lá no dedinho, dando batidinhas. O espaço é pequeno. Desço com essa cerâmica. E agora o movimento circular, eu vou espalhar o cerâmica sobre o laranja. E aí a gente vai ter a divisão dos dedinhos. Feito isso, é só espalhar. Achou que ficou muita tinta, volta com laranja e apaga. Aqui embaixo também eu venho com cerâmica, próximo à perna, e espalho para cima do laranja. Ó. Aqui também na dobrinha do pé e a perna, eu vou marcar aqui uma dobra. Aqui eu faço um brilho, ou uma sombra. Continuo essa cerâmica até mais ou menos o meio do pé. Espalho. Feito isso, vou lavar o pincel e fazer a minha primeira sombra. Venho com o branco, jogo aqui por cima do laranja, um pouquinho nos dedos, um pouquinho aqui na perna e volto com o meu pincel espalhado. Ok? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse pedacinho aqui. Vou fazer com vocês que é bem rapidinho. Chegou próximo ao final do desenho, vira o pincel e sobe. Agora eu pego a cerâmica e preencho o restante. Lavo meu pincel, venho com a tinta branca e dou um primeiro brilho. Opa! E assim tá ficando o nosso piu-piu. Agora vamos aproveitar e fazer a bolinha do olho, os cílios, né? Esses detalhes que tem nele ali. Então, eu vou pegar o mesmo pincel, a tinta preta. Tá vendo que eu nem lavei o pincel? Praticidade. E vou vir só aqui, ó, sem segredo, venho preenchendo o olho. Cuidado para não ultrapassar o risco, para não ficar feio. Porque de piu-piu vai virar um anime, com aqueles olhos maior que a cabeça. Ó. Assim. E aqui. Preenchendo todo o espaço que é do preto. Aqui também a mesma coisa. E pronto. Agora você pode fazer tanto com o pincel, a tinta só de um lado do pincel, do outro não tem tinta.
e vem com o próprio pincel arrastando aqui, ó, para cima do olho. Se você tiver medo de fazer isso, faça com o pincel filete. Ou você pode pegar também aquelas canetas, né? Vou até pegar ela aqui. Se você tiver a caneta Acryl Pen, que é essa canetinha aqui, ó, marcador para tecido, que é a mesma tinta, só que ela aqui dentro dessa canetinha, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Segura a respiração, ó, no início aqui dos cílios do piu-piu e sobe. E você vai fazer isso, ó. Se você achar que ficou grosso, faça com o pincel filete, que vai ficar mais fininho. Aqui, perto do olho. Eu faço só até aqui embaixo, não chega até lá em cima. Eu gosto de deixar só aqui embaixo e ficar menos marcado. Mas se você quiser, pode até contornar o piu-piu todo também, que vai ficar bonitinho. Ó, tá vendo? Se não quiser contornar, não precisa de contornar, faz apenas os cílios do piu-piu. Pode fazer até com sépia, não precisa de ser com preto. Aí, se quiser, pode contornar o restante do olho, talvez depois eu decida se contorna ou não. Mas eu acho que eu não vou, não. Aqui eu já vou aproveitar e contornar também, porque aqui vai vir o preto do Frajola, né? Então, para evitar ali de encostar, eu já vou fazer aqui o contorno do preto. E aqui eu vou fazer para me lembrar, né? Que tem o braço do Frajola aqui atrás. Ó. Pronto. Depois eu decido se eu vou contornar o piu-piu todo ou se eu vou deixar ele assim. Acho que o olho aqui eu vou contornar. Tem o cabelinho dele aqui em cima. Talvez eu contorne ele. Bom, agora eu vou dar um brilho no olho do piu-piu. Vou pegar o meu pinta-bolinha. Se não tiver pinta-bolinha, faça com o cabo do pincel. A tinta branca. Venho aqui, ó, no número 5. E vou fazer um brilho aqui. E aqui. Faço um menorzinho aqui embaixo. E aqui. Bom, tava esperando o carro da propaganda passar aqui, né? Porque ele atrapalha a gente falar. E aproveitei e já tô pintando aqui. Já tava com o preto aberto mesmo. Eu já tô aproveitando e pintando aqui o braço do Frajola atrás do piu-piu. E aí, tá vendo que à medida que você vai pintando, aquele risco que a gente fez com a caneta some também, porque é a mesma tinta. Então, muito cuidado para não passar e atrapalhar onde a gente já pintou. Aqui, ó, o pincel cabe certinho. E aí, eu vou fazendo de preto até chegar lá no Frajola. Vou dividir essa aula em 2. Acho que não vai dar tempo de eu fazer o Frajola aqui agora. Mas eu já quero editar esse vídeo e colocar na plataforma do YouTube para vocês aqui, né? Então, já vou fazê-lo aqui, terminar o braço do Frajola
e deixar aqui para me terminar na parte 2 desse vídeo. Bom, em primeiro instante ficou assim o nosso piu-piu. Eu acho que eu ainda vou contornar ele de preto, vou resolver como que eu vou fazer depois. E tem também a segunda luz, que é quando ele seca, a gente faz a segunda luz. Então, na segunda parte, eu vou fazer o frajola todo e faço também a parte do fundo que eu falei que ia fazer para vocês verem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece, tá aqui no final desse vídeo o risco, né? Vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo desse vídeo, não esquece para vocês pegarem. E se vocês quiserem também, pode pegar lá no meu grupo do Telegram, ok? Então, fiquem com Deus e até a parte 2.